Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma reflexão. 5 motivos por que a mulher de Ló virou estátua de sal. E também vamos saber por que ela virou uma estátua de sal e o significado disto. E se gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Então, nesse vídeo aqui, vamos ver os principais motivos por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal e também as lições que vamos extrair desse assunto para os dias atuais. Vamos ao primeiro motivo: olhou para trás. Olhou para trás significa olhar para o mundo depois de ter conhecido o Evangelho, depois de ter conhecido a verdade. Apego às coisas deste mundo. O coração dela estava aplicado naquilo que Deus condenava. Deus disse para não olhar para trás e ela sabia disso. Isso foi uma ordem de Deus. Gênesis 19 e verso 17. Veja na sua tela. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Veja que a ordem foi dada: não olhes para trás. E também para não parar em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Então ela já sabia, se ela não escapasse, iria perecer. Agora no verso 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, desobedecendo a ordem que foi dada por Deus. Veja que foi disse: escapa com tua vida, não olhe para trás e nem pare em toda essa campina. E ela fez. Ela parou, olhou para trás e sofreu a punição pela sua desobediência. Ela saiu de Sodoma, mas o seu coração ficou lá, nos bens materiais. A segunda desobedeceu a ordem de Deus. Olhou para trás. Depois que se converte, não pode mais olhar para trás. Depois que conhece a palavra, não pode mais voltar atrás. Paulo ensinou isso no Novo Testamento. Filipenses 3, versos 14 e 15. Veja aí. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, preste atenção, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Veja que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Foi justamente o que ela não fez. Ela não esqueceu. Avançando para as que estão adiante de mim. Avançar e não retroceder. Esquecer o que ficou para trás. Prossigo para o alvo. Ela não prosseguiu para o alvo. Deus disse para Israel, quando estavam diante das dificuldades, Deus disse: marchem, ou seja, continue seguindo em frente. Para marchar. Marchar é seguir em frente e não voltar atrás. O terceiro, a mulher de Ló amava os prazeres do mundo mais do que as bênçãos de Deus. Ela não confiou na provisão de Deus, como Israel no deserto também não confiou. Ela não fez o que Paulo fez. Ela não fez o que Paulo fez. Esqueceu das coisas que para trás ficaram e avançou para aquelas que estão adiante. Ela parou no caminho
e olhou as coisas que ficaram para trás. Ló era rico, então com certeza a mente dela estava nas coisas que ficaram lá e seriam destruídas pelo fogo. Ela não creu que Deus poderia restituir o que eles iam perder em Sodoma. Muitas pessoas que ficam crentes hoje, mas continuam olhando para trás. Não se esqueceram do mundo. Eles continuam olhando para o mundo, mesmo estando com aparência de crente, mas o foco deles é nas coisas do mundo que ficaram para trás. O povo de Israel saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Quando surgiu as dificuldades, eles lembraram do Egito, que tinha alimento, e ali no deserto iriam morrer de fome. Eles não creram na provisão de Deus. Quando se viram acuados na frente do mar, Deus disse: marchem. Mas como que iriam marchar com o mar na frente? Não creram na provisão de Deus. Não creram que Deus iria salvá-los. Saíram do Egito, mas o coração deles ficou no Egito. É o mesmo que acontece hoje com muitas pessoas. Elas estão na igreja, mas o coração delas está ainda no Egito, que simboliza o mundo. Em Hebreus 11 diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter prazer nas coisas do Egito. Egito é o mundo. Quarto, não seguiu em frente e não obedeceu à ordem de Deus. Deus disse para Israel: marchem, ou seja, siga em frente. Mesmo com o mar na frente deles, que simboliza as dificuldades, onde muitas vezes pessoas crentes pensam em voltar atrás por não ver mais saída. Pensam em voltar ao Egito. Acabam não crendo na provisão de Deus, como fez Israel. Não creu na provisão e nem na ação da parte de Deus para livrá-los de Faraó. Preferiam recuar e se render ao inimigo. Abraão, quando Deus mandou ele sair de sua terra e ir para uma terra onde ele nem sequer sabia para onde ia, ele se deparou com dificuldades, quase passou fome, mas ele seguiu em frente. Ele não olhou para trás. Ele continuou marchando. A desobediência da mulher de Ló a transformou num monumento que é o símbolo de desobediência. Qualquer que olhasse para ela, virada numa estátua, saberia que ela foi desobediente. Aquilo foi um símbolo da desobediência e a sua consequência. Todos que olhassem para ela, se transformada numa estátua de sal, saberia que se ele pecasse, sofreria alguma consequência. Se não cresce em Deus, sofreria uma consequência como ela sofreu. Jesus disse para os judeus lembrar da mulher de Ló. Quando Jerusalém foi atacada, os judeus teriam que fugir sem levar nada. Como foi a mulher de Ló. Teria que fugir sem olhar para trás. Da mesma forma, quando Jerusalém foi perseguida, eles teriam que fugir sem levar nada. Eles teriam que fugir sem olhar para os bens materiais. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Veja bem, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem lança a mão do arado não pode mais voltar atrás. Não pode mais voltar ao Egito. Mesmo que o mar esteja à frente, vai ter que prosseguir, crendo que Deus dará o livramento e dará o escape. Quando Abraão e Ló se separaram, Ló olhou para as campinas de Sodoma. Ló olhou para as vantagens materiais, sem se preocupar com os pecadores de Sodoma, que poderia influenciar seus filhos e sua mulher com o pecado.
Ló até poderia ter forças espirituais suficientes para resistir os pecados e as influências de Sodoma, mas não pensou em sua família, se eles teriam capacidade de não ser influenciado por Sodoma. E o fim foi trágico, terminou em tragédia. Abraão não olhou para as vantagens materiais, preferiu ficar com a pior parte, pois ele buscava uma nova pátria. Este era o alvo. Hebreus 11 e verso 8. Ele buscava uma nova pátria e ele creu na provisão de Deus. Ele não discutiu com Ló acerca de terra, por Ló ter escolhido o melhor para ele. Ele cria nas coisas espirituais, ele cria na provisão de Deus. E não morar com pecadores e acabar sofrendo as consequências pela influência do mundo. É isso aí então. Um vídeo aqui meio rápido, mas compreensível. Então, se você gostou desse vídeo, dá aí um cliquezinho em gostei. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo.